Hola, ¿qué tal? Estamos en otra edición de Avivallamas Podcasts y en esta ocasión está con nosotros David Cardoso y Dixa que nos va a ayudar a traducir a David. David viene desde Brasil y yo quiero preguntarle a David más o menos qué es lo que hace su familia, su ministerio, en resumen. Sua família, seu ministério, Sim, um resumo de sim. tudo isso. Primeiro é um prazer estar aqui, Primeiramente, nesse é um prazer estar a aqui, gente conversando um pouco, de né, poder sobre conversar um a gente pouquito. tem tido um tempo muito bom junto Estamos teniendo un tiempo muy bueno juntos e eu tô muito um privilégio para mim estar aqui. y es un privilegio para mí estar aquí. Welcome É, to Mexico. é. A gente está atualmente em São Paulo, Estamos actualmente en Sao São Paulo, Paulo, Brasil. Brasil, Na verdade, a gente está indo para o Rio, voltando para o Rio. y ahora estamos mudándonos ya para Río A de gente Janeiro. estava numa plantação de igreja lá Estábamos en una plantación de una e a iglesia gente ya estamos voltando para outra revitalização y de igreja. estamos regresando para otra iglesia E ahí en basicamente Río. é o que a gente faz no Brasil, né? A gente está envolvido em trabalho na igreja, Básicamente lo que hacemos es estar de tiempo completo en la iglesia, tipo, cultivando igreja, cultivando relacionamentos, cultivando iglesias, relaciones, com as músicas também, con las né? canciones también Com outros pastores y também, con otros pastores e suportando outras igrejas. y también apoyando otras iglesias. Wow. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tener una serie de preguntas con David y yo quiero comenzar con esta primer pregunta que quiero hacer a David como adorador, también como ministro, pastor. ¿Cómo te inspiras para componer? Sim, é uma boa pergunta. Es una muy buena pregunta. Os meninos também me fizeram essa pergunta. También los pequeños, los de adoración, me hicieron la misma Eu pregunta. não tenho muito um método, No tengo así como un método, mas acho que cada música tem a sua história. pero creo que cada canción tiene su trasfondo histórico, É su historia. como um filho. Como un pequeño hijo, É arte, a arte ela es ela la é muito assim. arte, Mas a maioria das pero vezes, la mayoría de las veces, primeiro vem a melodia. primero viene una melodía E eu como que sinto o que essa melodia passa. y como que siento como que a qué dirección irá esta melodía. Então, mas primeiro, antes da gente ter a melodia, Antes de tener la a gente melodía, tem que ter a palavra. tenemos que tener Porque é también o la que palabra, a gente vai preencher a melodia. porque es de cómo vamos a llenar esa Então, se a melodía. gente não tem a palavra, Si não no tem o que tenemos preencher. la palabra, no va a haber nada con que rellenar esa melodía. Então, normalmente, tem coisas que Deus está falando comigo, Entonces hay cosas que Dios a lo mejor en el momento está hablando e aí conmigo eu coloco na melodia. y entonces los pongo en esa melodía. Mas às vezes também acontece no ambiente de culto. Pero también sucede en medio del culto, Então, a gente tem refrões que acontecem no que culto, también hay como refranes o frases en medio de un culto. e a gente também compartilha. Isso é muito comum na nossa igreja, a gente compartilha com outros ministros. Esto pasa muchísimo, muy seguido en nuestra iglesia, que al compartir con otros ministros, E aí uma outra pessoa faz uma outra parte. y entonces alguien empieza un pedazo con un refrán, con una frase, y entonces la otra persona viene a complementar con otra frase. Muitas músicas do One, a gente tem 3, 4 compositores. La verdad es que muchas de las canciones de hoy de Iglesia One son como 3 o 4 compositores. Tem umas que é um compositor Hay só, unas claro. que sí solo es Mas uno, outras tem mais de um. pero otras es más esa formación de varios. Buenísimo. David pertenece a este ministerio que se llama One Zone, ¿verdad? Háblanos un poquito cómo nació One Zone, quiénes están involucrados. One Sounds é como um selo da igreja One. Es como el sello de la Iglesia One. Então a gente não é uma produtora, uma O sea, gravadora. no es una grabadora o una productora. É um conjunto de ministros. Es un conjunto de ministros. E hoje um conjunto de amigos da própria igreja One. Y hoy es un conjunto de amigos de la Iglesia Então, nós One. temos 12 a 15 ministros. Tenemos como 12 o 15 ministros. Então, são amigos que a gente está junto Son ali, amigos con los que convivimos cooperando com o mesmo som. y cooperamos con el mismo sonido. Se for ver a nossa playlist, Si ves nuestra playlist, o nome dela é O Som de uma Casa. el nombre es El Sonido de una Casa. Então, a gente acredita muito nisso, o One Sounds como som conjunto de uma casa. Creemos que esto es lo que nos representa o lo que formamos, el sonido de una casa. Então, o One Sounds ele é a resposta de algo que está acontecendo antes. Entonces es como una respuesta de algo que está sucediendo previamente. Então, para ter One Sounds, antes teve a igreja One. Entonces, para poder emitir o sacar a luz el One Sounds, es antes haber sido una iglesia One nosotros. Então, a gente tem ali o que a gente está vivendo, o que está acontecendo. Entonces ahí metimos todo lo que vivimos, qué está pasando con
con nosotros e a gente coloca isso em canções. y lo ponemos en canciones. Porque a gente acredita que as canções, elas marcam. Porque creemos que las canciones Elas marcam a história. marcan la Isso historia, foi como o povo hebreu. como en el pueblo hebreo, Então, eles viviam coisas vivían e eles cosas cantavam. y entonces cantaban lo que Então, vivían. os cânticos novos, Entonces los cánticos eles nuevos acompanham o que Deus está fazendo na hora. vienen a acompañar lo que Dios está haciendo en el Então, momento. isso é muito importante para uma comunidade. Y es muy importante para una A comunidad esto. pregação é muito importante. La predicación es muy Os importante. livros são muito Los importantes. libros son muy A gente tem importantes. uma editora também. Tenemos también una Esqueci editora. de comentar. También se me pasó comentarlo. E os livros, as pregações, elas vão fundo. Pero los libros y las predicaciones van bien Mas profundo. as músicas, elas são como um martelo. Pero las músicas o las canciones creemos que son como un martillo. Elas acompanham a Porque igreja. van reforzando, acompañando a la Então, iglesia. durante a jornada da vida, durante a Entonces, en la semana, jornada de la vida, durante la é semana, como uma palavra cantada. es como cantar lo que estaban hablando, una Então, palabra a cantada. gente reforça o que a gente está vivendo. Entonces podemos venir a reforzar lo que estamos viviendo y É, experimentar. por isso que eu falo que é uma consequência da igreja. Por eso digo que es una consecuencia automática de la iglesia, de lo que vive la iglesia. Porque se a gente não tem a palavra, Porque si no tenemos primeramente la o palabra, que Deus está fazendo na igreja naquele momento, lo que Dios está haciendo en la iglesia en ese momento, então não vai fazer sentido o que no a va a gente está tener suando. sentido lo que está emitiendo con sonido. Então, para mim, o One Sounds é isso, é o som Para da mí, casa. One Sounds es esto, el sonido de la casa. Se me viene a la mente Colosenses 3:16. La Biblia dice en este texto, la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándoles y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, y cómo conecta lo siguiente, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. David es un adorador y prácticamente One Sound tiene esa esencia de tener varios ministros en la adoración, pero hay algo que yo he percibido y eso es lo que quiero ahora preguntar. ¿Qué tan clave es la relación de David con su pastor para el Que ministerio? tão importante é o relacionamento de você com seu pastor para o ministério. O meu relacionamento com o meu pastor, né, é muito importante. Não, Es muy importante. a gente sempre fala que não tem como a gente dar o que a gente não recebe. Siempre decimos que no tenemos cómo ofrecer o dar lo que nosotros no Na tenemos verdade, o no as recibimos. escrituras são muito claras Las quanto a isso. escrituras son muy claras con respecto a esto. Então, muitas vezes a gente quer dar algo que a gente não tem. Entonces queremos dar, ofrecer algo, compartir algo que no tenemos. Nós, como líderes, a gente quer liderar, mas a gente não é liderado. Como líderes, nosotros cómo vamos a liderar a otros cuando nosotros no estamos siendo liderados. Nós queremos falar, mas não estamos ouvindo. Queremos hablar y que nos escuchen, pero nosotros mismos no estamos escuchando. Até na música, a gente quer Aún en la cantar, música. a gente quer cantar, mas a gente não escuta. Queremos cantar y que nos escuchen, pero nosotros no paramos É. para escuchar antes. Qual é o som que está acontecendo? ¿Cuál es el sonido que estás Então, escuchando? é um princípio que a gente tem que levar. Y es como un principio que nosotros cargamos. Eu só posso dar o que eu tenho. Yo solo puedo dar, ofrecer lo que yo tengo. Se eu quero ser ouvido, eu preciso ouvir. Si yo quiero ser escuchado, necesito yo primeramente escuchar. Então, pra gente ser pastoreado é uma base. Para nosotros ser pastoreado es la base. Tipo, não tem como ter One Sounds e Igreja One No hay como haber un One Sounds, una iglesia se One. não temos anciãos que nos Si no protegem, tenemos estos ancianos que nos están protegiendo, nos dão que sabedoria, nos dan la sabiduría, nos dão voz nos dan la voz de direção mesmo. de dirección. Óbvio que a palavra é direção, Obviamente la palabra ya es una o dirección Espírito. y el Então, espíritu, isso tudo pero todo esto é uma base, es una base. mas Deus nos deu anciãos que Pero Dios possam ya nos nos dio direcionar. ancianos que vienen a dirigirnos, Anciãos que podem manejar a que palavra pueden también y saben manosear la e palabra ser usados pelo y Espírito. pueden Né? ser usados por el Então, nós espíritu. confiamos nisso. Né? Nosotros confiamos en esto. Nós, como Igreja One, somos três Como iglesia somos tres líderes gerais. tres né? líderes generales, Eu e o Gabriel Cantarino, yo y Gabriel Catarino, mais o Alessandro Vilas y Boas. también Alessandro Vilas Boas. Ele é o líder geral, Él es el o líder general, principal, el principal, e nós nos submetemos a Ticum y Brasil, nos sometemos a Ticum Brasil. que tem anciãos que nos guardam, nos Que cobrem, nos ellos tienen pastoream. los ancianos que nos guardan, nos cubren y nos pastorean. Então, não,
As pessoas só veem One Sound, Entonces, tal vez las personas solo ven One mas Sounds, tem algo. O backstage é bem cheio. pero el detrás de es algo muy grande y muy lleno. E a gente precisa disso. Y necesitamos de esto. Porque o som, ele é o reflexo, como eu falei. Porque el sonido, como yo mencionaba, es el reflejo de la E casa. muitas pessoas no Brasil querem replicar Y esse muchas som. personas quieren replicar este sonido. E a gente sempre fala, isso não vai acontecer na Y sua siempre igreja les decimos, esto no va a pasar en tu se a iglesia gente não tem todo o si backstage. tú no tienes todo esto por detrás Claro. que nosotros cargamos. Qué importante es este principio, porque el problema de muchos equipos que se mueven en la música, en la adoración, muchos de ellos hemos descubierto, hemos visto que no son pastoreados. Y ese es un peligro para ellos. Y obviamente también es un peligro para la iglesia. Yo quiero hacer una pregunta a David en base a lo que estamos hablando, porque no quiero que conozcan el corazón del sonido nada más, sino de lo que es clave para la vida del sonido. Y la pregunta es esta: ¿cuál es tu amor por la iglesia local? É muito interessante porque se a gente for ver todo o One Sound, Es muy interesante porque si vemos todo el One Sounds, todos estão, maioria está envolvido no la ministério mayoría, pastoral. todos están en el ministerio pastoral. Então a gente não tem ministros que estão deslocados. No es como que tengamos ministros de adoración que están dislocados Tipo o assim, separados o Eu apartados. só trato com a música. Como que digan, no, yo solo me dedico a música. Não, eu posso ser ousado aqui e Yo dizer puedo tener valentía de decir que todos eles poderiam largar a música pela igreja que local. todos ellos están dispuestos a abandonar la música por la iglesia local. Porque pra gente é o que faz sentido. Porque para nosotros es lo que tiene sentido. Tipo, o próprio Alessandro, Hasta un Alessandro. que ele é o mais conhecido do One Sound, Él a lo mejor él es el más conocido de todo One quando ele Sounds. tem pouco tempo com a igreja, Pero cuando tiene poquito tiempo en la iglesia ele o con la iglesia, prefere gastar tempo com questões pastorais, él prefiere invertir su tiempo en cuestiones pastorales né, do que com a música. que con la música. Na verdade, raramente ele faz música no One. La verdad es que raramente él viene a hacer música a One. Eu também, Y raramente yo eu faço. también, raramente. Quando eu estou com a igreja, eu quero Cuando estoy investir, con la iglesia quiero enfocarme quero investir tempo com questões pastorais, en tener tiempo con las cuestiones com pastorales, passar tempo com as pessoas, pasar tiempo con las personas, passar tempo pregando a palavra. predicando la Para palabra, mim faz mais sentido, porque para mí eso tiene mucho más sentido. né? Então eu particularmente acredito Yo particularmente creo que a gente precisa de ministros que que amam a necesitamos igreja, de ministros que aman primeramente la iglesia, porque a arte ela é perigosa. porque el arte puede ser muy Eu peligroso. amo arte Yo amo el e arte Deus ele tem beleza. y Dios tiene A gente belleza, não pode demonizar a arte. pero no puedo de alguna manera venir a demonizar el arte, Deus ele fez a beleza. porque Dios hizo la belleza en esto. Deus ele é belo Él es bello e a gente pode ver uma arte y podemos ver un e arte ver na beleza a graça de y Deus. ver una belleza y ver la gracia de Dios. Então a gente não pode demonizar a arte Entonces no vamos a endemonizar de a la arte, de el todas as arte. maneiras, não só a música, No es como que la música de todas mas las também a maneras, pintura, también la pintura, coisas todo lo de manualidades, artesanatos. artesanías. A gente não pode demonizar isso. No podemos querer decir que eso es del diablo. Porque quando a gente vai ver isso nas escrituras, Porque vamos a ver en las escrituras Bezalel, né, Bezalel, como foi feita como fue hecha a Arca de Moisés la ali. arca de Moisés. A gente vê Deus levantando os seus sábios. Vemos a Dios levantando a sus sabios E os seus sábios são os seus y artesãos. sus sabios son los que son artesanos, São os artistas. los artistas. Então, artistas são Entonces, sábios para Deus. artistas son sabios para Dios. Mas o que é sabedoria? Pero ¿qué es sabiduría? Então, a gente precisa juntar de novo a arte e a Entonces, sabedoria. necesitamos juntar obviamente de nuevo el arte y la sabiduría. Porque para Deus é a mesma coisa. Porque para Dios es la misma A gente cosa. não pode ter artistas que No puedes tener são tolos, artistas que son tontos, que é o que a Bíblia vai falar, o sábio e o tolo. porque la Biblia habla del sabio y del tonto. E os artistas precisam ser os sábios. Y los artistas necesitan ser sabios. Mas pra gente ser sábio, a gente precisa da palavra Pero de Deus. para que seamos sabios necesitamos la palabra de Dios. Estar na igreja. De estar en la iglesia. Investir tempo na sabedoria. De meternos y invertir tiempo en la sabiduría. Increíble. Totalmente de acuerdo. Y quiero cerrar con esta pregunta. Quizás a lo mejor me venga una más, pero estas son las que sentí muy fuerte del Espíritu compartirlas con David. Y la pregunta es esta: ¿qué es lo que más
hace arder tu corazón? Que o que mais faz seu coração queimar? Eu creio que são as coisas mais simples. Creo que las cosas más simples, Como eu estava falando agora como mencionaba ahora clase, en la clase, a vida cristã, la vida cristiana ela não se resume na plataforma. no se resume a la plataforma, Porque se eu vivo para a plataforma, porque si yo vivo para la plataforma, Paulo vai falar que eu sou um homem miserável. Pablo va a decir que yo soy un hombre Porque miserable, eu vivo para as coisas porque limitadas. entonces vivo para las cosas que son limitadas, São coisas desse século. que son cosas de este siglo. Então, eu creio que precisa queimar no nosso coração e queima no meu coração. Y necesita quemar en nuestro corazón y ya quema en mi corazón As coisas simples da vida. las cosas simples de la vida, Como família. como familia, Cultivar uma família que cultivar una teme o familia Senhor. que queme por Dios, Cultivar uma família que ama o Senhor. cultivar una familia que ame al Ter Señor, amigos que amam o Senhor. tener amigos que amen al Señor. Então, se todas essas coisas passarem, Si todas estas cosas se o pasan, YouTube, o Spotify, YouTube o Spotify, tudo isso passa, todo esto a pasa, gente tem o que importa. pero vamos a tener y permanecer con lo que Então, importa. eu diria que é o que queima no Yo meu diría coração. que esto es lo que quema en mi corazón, As coisas simples da vida. las cosas simples de la Wow. vida. Por último, ¿aún te acuerdas de ese momento Você lembra que daquele tuviste un momento encontronazo con el que você teve Espíritu Santo? encontro com o Espírito Santo? Cuéntanos algo sobre eso. Conta um pouquinho. Eu estava falando com o Hector ontem. Eu le estava comentando a Héctor ayer, Quando eu olho para minha adolescência, quando miro a minha minha adolescência, juventude, minha juventude, eu me lembro de muitos momentos que Me o Espírito recuerdo me marcou, de me muitos batizou. momentos onde o Espírito me bautizou e me marcou. A gente brinca que passávamos mais tempo chorando aos pés do Bromeábamos Senhor que nos la pasábamos tirados llorando a los pies del do Señor que em más pé. tiempo que parados. Óbvio que tinha muita imaturidade. Obviamente había mucha inmadurez, A gente era muito novo, éramos muy jóvenes, mas mesmo na imaturidade pero aún en medio de esta inmadurez tinha muita sinceridade. había mucha sinceridad. E eu lembro a primeira vez que eu ouvi o Senhor Y yo recuerdo la primera vez que yo escuché al de Señor maneira muito clara. de una manera muy clara. Antes eu tinha impressões, Antes eran como impresiones, mas dessa vez foi muito claro. pero esa vez fue muy claro. Vou deixar aqui como um testemunho, Voy a contarlo como un porque eu testimonio, creio que Deus pode fazer o mesmo porque com muitas yo pessoas. creo que Dios puede hacer lo mismo con muchas personas. Eu estava indo para a faculdade, Yo estaba en camino a la eu universidad fazia engenharia civil na época, y yo tenía ingeniería civil en esa época e eu estava muito triste como estava acontecendo a minha graduação. y estaba triste por cómo estaba sucediendo mi Eu graduación. estava trabalhando muito, não tinha a Trabajando bolsa que me mucho. prometeram No tenía la beca que me prometieron, e estava muito caro. estaba muy E eu caro estava pensando como eu vou fazer. y estaba preocupado, ¿cómo le voy a hacer? E eu estava orando, E Deus, o estava que você orando, quer da minha vida? Dios, ¿qué quieres tú de mi vida? E eu lembro que eu ia sair do ônibus Y recuerdo que me iba a salir del autobús e Deus falou comigo, volta. y Dios me dijo, vuelve. E eu sentei de novo Y entonces me volví a e a sentar minha faculdade ficou para trás. y entonces de repente vi mi E universidad eu se falei quedó assim, para eu atrás achei que eu tava ficando maluco. y me quedé así como, no me estoy volviendo loco. E Deus começou a falar comigo sobre o que hoje eu vejo que é o One. Y el Señor me empezó a hablar sobre lo que hoy yo veo que es One. Deus começou a falar comigo sobre uma família Me empezó a espiritual. decir sobre una familia E espiritual. eu nunca tinha ouvido falar sobre família Yo espiritual. nunca había escuchado sobre Eu familia já tinha espiritual. ouvido sobre igreja, Había escuchado iglesia, comunidade, comunidad, congregação, congregación, mas família, pero familia para mim não era, familia igreja para não era mí, família. o la iglesia no era familia. E eu lembro que eu chorava Y muito, recuerdo que empezaba a llorar mucho até que eu cheguei no ponto final do ônibus. hasta que llegué a la parada E final eu del autobús. tinha que sair, Y pues ya me tenía que bajar. e o ponto final era em outra faculdade. Y el punto final era o aterrizaba en otra universidad. E Deus falou comigo, entra nessa Y entonces faculdade. Dios me dijo, tú vas a entrar en esa E eu universidad vou te dar uma bolsa nessa y te faculdade. voy a dar una beca en esa universidad. E era a faculdade mais cara. Y era la universidad más cara que había. Era impossível pagar. Era imposible que yo la Se eu pudiera pagar. tivesse, não sei, tivesse que pagar 10%, Si tuviera que pagar el eu já não 10%, conseguia. ni siquiera eso podría haberlo pagado. E eu liguei pra minha mãe, Entonces yo le llamo a mi mamá. falei, mãe, eu acho que eu tô Le ficando dije, maluco, mamá, creo que me estoy volviendo loco, mas eu acho que eu vou estudar nessa faculdade. pero creo que me voy a cambiar a esta universidad. E ela falou, procura um rapaz Y me dijo, ay, busca a tal persona que era casado com uma moça que trabalhava que com era ela. casado con una mujer que trabajaba con mi mamá. E eu achei ele lá, Y yo lo encontré ele allá. trabalhava num restaurante. Trabajaba en un restaurante.
E eu comecei a falar com ele, Y eu empecé a quero estudar hablar aqui. con Eu él acho que que Deus quería quer que eu estude estudiar aquí. aqui. Y le dije, creo que Dios quiere que yo estudie E aquí. ele falou, às vezes o reitor passa aqui. Y me dijo, a veces el rector como que va caminando por E aquí. enquanto ele falava, o reitor passou. Y en cuanto él lo dijo, pasó el rector. Ele puxou o reitor. Y entonces lo jaló. Ele quer estudar aqui, Y le ele dijo, merece essa oye, bolsa. él quiere estudiar aquí y él merece esa beca. E o reitor falou assim, não, pode vir na Y minha le dijo, sala. sí, puedes venir a mi sala, a mi oficina. E ele me deu uma bolsa de Y 100%. me dio una beca de Que é 100%. impossível. Y es algo imposible. Tipo, no Brasil ninguém... En Isso Brasil, não acontece. a nadie le pasa esto. Tipo, você tem que fazer uma prova. Tienes que hacer un examen, Tem que muchos passar... procesos. tem que ser muito inteligente Tienes que ser muy e inteligente merecer a bolsa. y merecer esta beca. E nessa faculdade que começamos a nos Y reunir. en esta facultad, universidad, fue donde nos comenzamos a reunir. E muitos estudantes começaram a se reunir Y ali. ahí fue donde los estudiantes empezaron a reunir. E que hoje nós temos como Igreja One no Y que Rio. eso es lo que hoy es la Iglesia One en Río. Todo lo que comenzó cuando David escuchó la voz del Espíritu y se movió en esa dirección. Y ahora está el fruto de una manera gloriosa. ¡Qué bendición! Un consejo para los equipos líderes de alabanza que te escuchen en México. Se eu pudesse dar um conselho, Si pudiera dar un consejo, eu diria para você ser um estudante da palavra. yo les diría que sean estudiantes de la Eu sei palabra. que isso é óbvio, Yo sé que ya es algo obvio, mas eu daria o conselho para que você fosse muito amigo do seu pastor. pero te diría también el consejo para que seas el mejor o el más mejor amigo de tu E que pastor. você pudesse submeter a palavra Y que que Deus tú está te falando na puedas sua igreja. someter a la palabra que Dios está hablando a tu iglesia. Porque a música ela deve servir a palavra. Porque la música tiene que venir a servir la palabra. A música não prepara a igreja para a La palavra. música no prepara a la iglesia para la Ela palabra. já é a palavra. Ya es la palabra. Mas para isso a gente precisa juntar as duas coisas. Pero para eso es necesario juntar ambas cosas. Então, se eu pudesse dar um Si conselho, pudiera darte un consejo, toma um café com seu pastor. ve y tómate un café con tu Seja pastor, amigo dele. sé su amigo E pergunta para ele o que o senhor acha que Deus está y falando. pregúntale qué es lo que Dios está hablando a la iglesia. O que você acha que precisamos avançar, no que precisamos avançar? Pregúntale a tu pastor en qué necesitamos crecer, en qué necesitamos avanzar, Para que o som dessa casa para que el sonido de esa casa não seja estranho ao que Deus está falando. no sea extraño e indiferente o diferente a lo que Dios está hablando. Qual é a doutrina da sua igreja? ¿Cuál es la doctrina de tu O iglesia? que a igreja crê? ¿Por qué o qué es lo que tu iglesia Eu cree? vejo isso no One. Y yo veo esto en One. Nós cantamos o que cremos. Cantamos lo que creemos. E muitas vezes igrejas que nem creem no que cremos. Y muchas veces hay iglesias que no creen en lo que creemos E cantam as nossas y músicas. están cantando nuestras E canciones. até nos levam. Y hasta nos están ahí Y a gente llevando, chega invitando. Y vamos A gente chega lá e fala assim, por que eu tô aqui? y decimos, ¿por qué estamos aquí? Eu não sei se eles acreditam no que Yo no que sé estamos si cantando. realmente creen en lo que estamos cantando, Então eu daria esse conselho. pero yo les daría ese consejo. Não permita que a música seja inconsistente No permitas que la música sea inconsistente com a palavra. con la palabra. Pergunte ao seu pastor, Pregunta a tu um pastor, time de liderança, a tu líder de equipo, para que a música e a palavra andem juntos. para que la música y la palabra caminen juntos. Porque só assim a gente pode ser uma Porque igreja solo verdadeira. así podemos ser una iglesia verdadera. Hacemos una oración. Amém. Senhor, obrigado. Señor, gracias Obrigado pelos que estão nos ouvindo por aqui. los que estamos aquí escuchando, Nós deixamos aqui a nossa bênção, Senhor. porque dejamos aquí nuestra bendición. Nós oramos para que o Senhor levante no Y México oramos para que tú levantes aquí en México ministros sérios, ministros serios, ministros que amam o Senhor, ministros que aman al Señor, ministros que não negociam o seu ministros evangelho, que no negocian tu que evangelio, não se dobram, Deus, à no cultura se pop, doblan a un Dios de cultura pop, que não se dobram, Senhor, ao dinheiro, que no se doblegan al dinero, que não se dobram à fama. que no se doblegan a ningún tipo de fama. Ó Deus, guarda os seus profetas, Dios, guarda a tus profetas, guarda os seus ministros. guarda a tus ministros. Eu oro, Senhor, para que o Senhor guarde eles na igreja local. Yo oro para que tú los guardes y protejas en la iglesia local. Ó Deus, dê a eles, Deus, amor pela igreja local. Dios, dales aún más amor por la iglesia local, Amor pela palavra, Senhor. amor por su palabra, Que eles possam abandonar os seus violões y pela que ellos
palavra. puedan aún abandonar sus instrumentos por amor y búsqueda de la Que palabra. a arte nunca seja um Deus para eles. Que la arte nunca venga a ser un Dios o un ídolo para ellos. Oh, Senhor, o Senhor é o único Deus verdadeiro. Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Então guarda eles, Senhor. Entonces guárdalos E empodera eles. y empodéralos. Levanta eles, Deus. Levántalos, Com um Señor, som genuíno. con sonidos genuinos. Um som que vem da sua dinâmica no sonido céu. que viene de la dinámica del cielo. Abra os ouvidos deles. Abre sus oídos, Señor. Abra os olhos deles, Senhor. Abre sus ojos. Oh, Deus, nós oramos pelos pastores Dios, também. oramos también por los pastores. Que os corações sejam convertidos à música. Que esos corazones sean convertidos a la música. Que eles recebam o que o Senhor fala por meio da Y que ellos música. reciban lo que tú estás hablando aún a través de la música. Pastores que sejam os primeiros a queimar com a música. Pastores que sean los primeros en quemar por pasión en medio de la adoración y música. Pastores no México que entendem o papel da música na Pastores igreja. en México que entienden y tienen la revelación del papel, de la importancia de la música. Levanta essas igrejas aqui no México. Levanta esas iglesias aquí en Em México. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Esta fue una edición de Viva Llamas Podcasts. Te bendecimos.